Fala pessoal, Marcelo aqui falando. Espero que quando esse meu vídeo chegar até vocês, encontre todos gozando de excelente saúde, muita paz e esperança, que é o que mais importa nesse momento pra gente, em busca de um Brasil melhor. Estamos em 2025. No ano de 2026, nós temos que sermos inteligentes ao ponto de entender como a gente ganha essa guerra que se aproxima. Essa guerra de narrativa, essa guerra do bem contra o mal, essa guerra para salvar o povo brasileiro. E só se salva o povo brasileiro com educação. Então, seguindo esse pensamento, em 2026, o nosso foco tem que ser escolher os candidatos com suas pautas pré-determinadas, suas pautas de prioridade. Se tem uma pauta de prioridade que é importante, entendam, é a educação, entre outras, mas a educação. Cada dia eu vou trazer aqui para vocês uma pauta de prioridade que eu acho importante, não sei as outras pessoas. Educação. Vamos lá. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui na internet. Nós temos no Brasil, entre as escolas municipais e estaduais, escola municipal, nós temos 106.700 escolas municipais e 29.508 escolas estaduais. Temos apenas 569 colégios cívico-militares. Entendam isso, guardem esses números. A vantagem de estudar nesse colégio cívico-militar, porque as desvantagens de uma educação a gente já está acompanhando aí, a gente já acompanha diuturnamente o nosso falido sistema de educação. E por que as pessoas não querem falar sobre isso? Tem método. As vantagens de estudar no colégio cívico-militar. Os alunos têm acesso a uma formação cívica e moral, que valoriza o respeito, a disciplina, a hierarquia e o patriotismo. Uma sociedade que não tem patriotismo, ela é dominada de maneira fácil. Guarde isso também. O resultado das escolas cívicos militares. De acordo com o relatório da Secretaria Estadual de Educação, 64% das unidades do modelo militar tiveram alto índice na categoria de ensino médio entre 2021 e 2023, 8 pontos percentuais acima do resultado das escolas normais. Então, assim, tirando isso, sem apoio, um grupo pequeno de escolas tem um resultado desse gigantesco favorável. Continuar. E quais são as regras das escolas cívico-militares? E aí está o X da questão. Vivemos numa sociedade que as pessoas não querem cumprir regras. Uma sociedade que os jovens não querem cumprir regras. E por isso nós temos esse pandemônio que a gente vive hoje no Brasil. As regras das escolas. Hasteamento da bandeira e o hino nacional. Uniforme e farda. Apresentação do aluno. Horário, comandos. Durante a aula os celulares ficam desligados e guardados. Tem as regras do que pode e o que não pode ser feito dentro e fora dos colégios. E o comportamento é medido por pontuação. Então, nós temos um modelo de excelência, mas que os poderosos não querem isso. Os poderosos querem que o seu filho, a sua filha, continue estudando naquele colégio lá, em que ninguém tem respeito, que não respeita o professor, não respeita ninguém, não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita ninguém. Eles querem que seu filho estude lá, fique lá.
Mas o filho dele, ele não coloca lá. O filho dele está na escola, no colégio, que tem respeito, cumpre horário, todas essas regras. Mas para o filho dele, que ele está preparando o filho e a filha dele para ser um vencedor na vida. E o seu filho, ele quer manter o seu filho, a sua filha, preso nesse sistema falido de educação para os seus filhos não concorrerem com os filhos deles. Isso tem método. Eles não querem. E, democraticamente falando, em São Paulo, e aí eu vou entrar numa outra seara que tem tudo a ver, vivemos uma democracia em que o governo, teoricamente, cada estado, ele tem o seu poder de fazer a sua regra. E aí, vota-se, ganha, e uma minoria que perdeu lá na votação entra com ação lá no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vai bater em cima, que hoje ele não deveria bater, porque esse assunto não é dele. Mas por que fazem isso? Fazem isso porque querem que o seu filho e a sua filha continuem nesse sistema falido. Porque quanto menos educação der, quanto menos conhecimento der, essa geração vai estar aprisionada na ignorância. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. E aí vocês escolhem. E eu aposto que a maioria esmagadora dos pais e das mães, dos responsáveis, gostaria que seu filho estudasse no colégio totalmente diferente do que é hoje. Porque o seu filho, a sua filha estariam sendo preparados para disputar de verdade o mercado de trabalho com os filhos desses poderosos. Assista esses vídeos que eu vou colocar aqui e decida aonde você quer que seu filho ou sua filha estude. Aluna Ventura, chefe de turma do sexto ano B. Apresenta a classe pronta para término de aula sem alterações. Descansar! À vontade! Vem jogando a xerequinha, vem jogando a xerequinha, vem jogando, vem jogando, vem jogando a xerequinha, vem jogando a xerequinha, vem jogando a xerequinha, vem jogando, vem jogando a xerequinha. Ao ingressar na Escola Cívico-Militar Coronel Marcial Gonçalves Terra, perante minha família e a bandeira do Brasil, prometo cumprir com dedicação meus deveres de estudante, com disciplina, honestidade e ética, respeitando funcionários, colegas e professores, buscando o caminho que me torne um honrado cidadão brasileiro. A escola cívico-militar, uma escola que ensina disciplina, respeito ao professor, né? Eu lembrei do meu comandante do Colégio Militar de Brasília, General Luiz Gonzaga Schroeder Lessa. Eu tinha 11 anos de idade. A minha turma era 505. O primeiro tempo de aula começava às 6h40 e o último tempo terminava meio de 40. 6 horas de aula. Ninguém tinha isso no Brasil. E quando a aula terminava, ele passava nas salas de aula, ele olhava para a sala de aula está suja. A turma 505
não vai pra casa. Ela só vai pra casa depois da faxina. E a gente só saía do colégio às 2 da tarde, depois que a nossa turma arrumava lá rodo, pano e limpava a sala todinha. Não é possível que alguém possa achar isso errado. O resultado disso é que a sala estava sempre limpa. É que o aluno chegava em casa e exportava esse hábito até para o seu próprio lar, né? Isso é muito necessário para o Brasil, cara. No momento, então... E aí agora, você, o responsável, faça seu juízo de valor. Qual a escola que você prefere que o seu filho ou a sua filha estude? Quando eu disse que tem método, as escolas hoje, a maioria das escolas, vou falar aqui, ó, no Rio de Janeiro, a maioria esmagadora das escolas, elas têm a estrutura para receber esse formato, mas são mal aproveitadas. Não tem um plano educacional. Não existe isso. O que existe nas escolas hoje é esse tipo de gente aí, que vocês vão ver, que não é preocupado nem um pouco com a educação, mas sim em doutrinação. Olha esse vídeo. Foi história lá da ditadura, não. Isso é recente, viu, pessoal? 2024, notícia lá, ó. De general almirante, Polícia Federal inclui 25 militares entre indiciados por tentativa de golpe. Aqui a gente tem o Braga Neto, o general Helena, esse foi o Neto, quem que é ele? Tá? Vocês lembram quem foi Braga Neto ou não? Não? Depois vocês dão uma pesquisada aí, quem foi Braga Neto. Então, pessoal, nós estudamos um pouquinho do fascismo esse ano, vocês lembram disso ou não? Ô, Gustavo, nós. Aí a gente tem aqui, né, falar em áudio, general que fez plano para matar Lula diz que Bolsonaro aceitou o assessoramento. Então a gente teve uma trama golpista no Brasil em 2022, quando, né, o Partido dos Militares perderam as eleições. E ali eles então tramaram matar o Lula, matar o Alckmin e o Alexandre de Moraes, que era o ministro supremo do Tribunal Superior Eleitoral. Porque se eles matassem o Lula e não matassem o Alckmin assumiria no lugar do Lula. Se eles matassem os dois e não matassem o Moraes iria, né, porque ele é um mão de ferro, um juiz mão de ferro, ele iria impedir qualquer trama golpista. Então a gente tinha que concluir, né, aquela situação. Isso que é só para a gente entender como que a gente esteve bem perto de uma nova ditadura no Brasil. E quando a gente tira um governo eleito, independente se as pessoas gostam ou não, a maioria decidiu por aquilo, né? Tá? E as pessoas têm que saber respeitar. Viver na democracia é isso, a gente respeitar a opinião da maioria, mesmo que a gente não concorde com ela. Eu digo a ideia de você respeitar. Você pode não gostar, mas o respeito a gente tem que ter. Igual, por exemplo, em 2018, a esquerda perdeu as eleições no Brasil. Ninguém saiu na rua falando golpe, falando em matar Bolsonaro, falando em matar o general Mourão, que era o vice dele. O Zema ganhou as eleições aqui em Minas Gerais, está enterrando nós, funcionários do Estado. A legislação nem funciona, as coisas que ele manda para a escola. Nem por isso eles estão falando de lá e matar ele. Acho que a gente saber respeitar isso é viver numa democracia. E aí, você vê esse tipo de gente destruindo o cérebro, a cabeça do seu filho e da sua filha. Eu defendo, aqui no Rio de Janeiro, eu defendo que a metade das escolas aqui, que tem a estrutura para receber esse formato de escola cívico-militar, seja transformada em escola cívico-militar. E aí os pais escolhem democraticamente onde ele quer colocar o filho dele. Se ele quer colocar o filho dele nessa escola com esse tipo de gente, ou na escola que o filho dele vai estar preparado para a vida. Porque dentro da sala de aula não é para fazer isso daí, não é para destruir a cabeça do filho de ninguém. Essas pessoas não estão comprometidas com a educação. Nós temos militares que têm uma vasta experiência de trabalhar em centro de instrução, em escolas, que podem sim ser aproveitados para trabalhar em escola cívico-militar. É um formato de sucesso, é um formato educacional de sucesso, é um formato civilizatório de sucesso,
onde o seu filho vai aprender um monte de coisa boa. Então eu defendo aqui no Rio de Janeiro que os militares estejam dentro das escolas, trabalhando em escolas cívico-militares. Não tem esse negócio de ensinar a arma, nem nada disso. É ensinar seu filho regras, porque a vida é feita de regra. Se cruzou a porta da nossa casa, a vida vai cobrar dos nossos filhos regras, eles têm que estar preparados para isso. Então, é uma educação de sucesso. Então, se atentem a isso. Eu defendo isso. Mas para isso acontecer, em 2026, temos que ter um parlamento livre de pensamento. Então, se atentem a isso. Pesquisem, busquem os candidatos aí que aparecerão, os que já estão lá. Troquem os políticos profissionais, coloque gente nova com pensamento para frente, de sucesso para o nosso Brasil. Desejo a todos a minha melhor continência e a minha melhor saudação.